Uma boa noite a todos. Este quem vos saúda é o nosso irmão Diácono José Ministro. Hoje iremos estudar o Trono de Deus e o livro selado. Mas antes de entrarmos na lição do Apocalipse, na palavra reveladora, iremos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo de Deus possa nos transportar, nos levar nestas maravilhas, a qual João ali na ilha de Pátimos, o Senhor deu estas revelações. Oremos ao Senhor nosso Deus, glorioso Deus e maravilhoso Pai. Na noite de hoje, Senhor, elevamos as nossas vozes até o trono da graça para lhe suplicar, meu Deus, a sabedoria que vem do alto. Jesus querido, abre, Senhor, a nossa mente nesta noite para podermos compreender qual é a boa e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Senhor, abre agora o nosso entendimento, Senhor, para podermos navegar nesta palavra tão especial, que é o livro das revelações, aos ouvintes que estão nesta hora, Senhor, ao vivo nesta live, meu Pai, que a graça de Deus, que a compreensão, que a unção do Espírito Santo possa fazer morada em suas vidas, em seus corações, para que a tua bênção seja multiplicada na vida de cada um. Amém e amém. Graças a Deus, louvado é o nome do Senhor. O trono de Deus e o livro selado. Introdução ao comentário. A palavra trono de Deus ocorre 62 vezes no livro do Novo Testamento. Destas 47 aparecem no livro do Apocalipse. E no capítulo 4 temos 14 ocorrências, ou seja, trono é uma palavra-chave neste capítulo. Este trono de Deus, em suas várias referências, servem para nos lembrar que existe um trono exaltado acima de todos os tronos, de onde Deus governa este planeta, conduzindo sua história para um final feliz, para todos os que aceitam o seu plano. O cenário da visão do capítulo 4 e 5 de Apocalipse é o próprio santuário celestial, onde se encontra o trono de Deus e Cristo ministra em favor dos seus filhos. Irmãos em Cristo, nós vemos agora recente essa
19. E vemos também outra coisa, o ciclone bomba que assolou várias famílias, aonde o mar também enfurecido, as ondas e aquelas pragas também dos gafanhotos. Tudo isso é uma cumprição da palavra de Deus. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Irmãos em Cristo, isso faz nos lembrarmos no ano de 87, quando fizemos um estudo também que era intitulado Deuses ou os Demônios. Só uma pequenina entrada para os irmãos ver. O diabo, ele interfere na natureza. Há um demônio também da tempestade. Foi o que nós vimos agora recente, através desse ciclone bomba. Então, igreja, nós devemos estar sempre ligado com Cristo. Agora, vamos juntos aprender. O trono de Deus, o que João viu e que convite lhe foi feito. Abra a tua Bíblia onde você está, no livro de Apocalipse, capítulo 4, versos 1. Abra aí a palavra de Deus, você que pode nos acompanhar. Que fala assim: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui, e te mostrar-te-ei as coisas que depois desta devem acontecer. Saímos de uma porta no capítulo 3. No Apocalipse 3:20, fala assim: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Agora, João é chamado para uma outra porta. 4, Versos 1. João se encontrava na ilha de Pátimos, quando naquela hora ele foi arrebatado em sentido e começou a contemplar aquela visão. E eis que estava uma porta aberta no céu. Ele contemplava esta maravilha, ele via aquela porta aberta, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois desta devem acontecer. Que porta é esta, meus irmãos? O santuário terrestre era um tipo do santuário celestial. Vocês lembram lá no livro de Êxodo, quando Deus chama Moisés e dá agora todas as medidas, a planta, para que eles fizessem
um santuário na terra e através daquela arca, simbolizando a presença de Deus no meio do seu povo. Hebreus, capítulo 8, verso 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Ainda no livro de aos Hebreus, capítulo 9, versos 23 e 24. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. João contemplou uma porta aberta no céu, não aberta para o céu, isto era uma porta no santuário celestial. Depois de contemplar a porta, João ouve a mesma voz de trombeta que havia ouvido na visão de Cristo ressurreto. Agora voltemos ao capítulo 1. Vamos ver aqui, versos 10. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Que dia Jesus apareceu a João na ilha de Pátimo, quando ele foi arrebatado em espírito? Era num sábado. Depois de 65 anos, a lembrança que João tinha de Cristo era de um homem crucificado num madeiro, ali sendo humilhado, esbofeteado, muitos zombando, com as mãos furadas e os seus pés. Depois de 65 anos, agora João contempla um Cristo ressurreto. Que coisa linda! E diz que os seus olhos era como duas bolas de fogo, como chamas de fogo. O seu cabelo branco como a neve. E a sua face, João não tinha palavras naquela época para expressar. Então ele fala que o rosto de Cristo era como o sol, tão resplandecente que era impossível olhar. Na igreja, que coisa linda, e outras referências mais que ele ia falando sobre este Cristo maravilhoso. Jesus inicia aqui as revelações a João, fazendo-lhe um convite para entrar por esta porta. Jesus mostra a João o que aconteceria depois destas coisas. Não era um acontecimento que seria para aqueles dias, mas para o futuro. Certamente uma alusão
aos eventos que teriam lugar na história, como os períodos das 7 igrejas dos capítulos anteriores que nós já estudamos antes. 2. Além de uma porta aberta no céu, o que mais João contemplou? Abra a Bíblia aí, no capítulo 4 do livro de Apocalipse, versos 2 e 3. Leiamos aqui. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, parecia semelhante à esmeralda. João havia descrito a Jesus em termos humanos, de acordo com o que ele viu. Apocalipse 1, 13 ao 16. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os cabelos era branco como a lã, branco como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Os irmãos já ouviram uma voz como se fosse muitas águas, aquele barulho maravilhoso? Eu pude contemplar esta voz como muitas águas, muitas das vezes, ali na época do nosso irmão saudoso missionário Davi Miranda, que quando ele estava no púlpito e que a igreja, impactada pelo poder de Deus, as vozes, os louvores e as palmas, eu não via palmas e nem as vozes, mas muitas das vezes eu ouvia um som como muitas águas se movimentando. Amém, igreja? Outros textos, e o Senhor vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi uma voz que me falava. Outros textos indicam que aquele que está sentado no trono é Deus, o Pai. Apocalipse, capítulo 4, versos 10 e 11. Os 24 anciãos prostavam-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam, o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante dos tronos, dizendo: dignos és o Senhor de receber a glória e honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 6,16. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro.
Apocalipse 17, verso 7 até o 9. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Que coisa, né, igreja? Continuando aqui, o versos 9. O versos 9 fala assim, continuando 8. E desde a fundação do mundo se admirarão, vendo a besta que já era e não é mais, mas que virá. O versos 9. Aqui o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Contudo, Deus é Jesus, e estão intimamente unidos. Então, montes, quando fala montes, a palavra de Deus quer dizer um lugar, um reino, uma cidade. João 10:30, próprio Jesus fala assim: eu e o Pai somos um. Apocalipse 5, 6 e 7, que algumas vezes João os vê partilhando o mesmo trono. Apocalipse 5, 6 e 7, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Verso 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Apocalipse 7, 17. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhe servirás de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Apocalipse 22, versos 1 a 3. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. O arco-íris é semelhante à esmeralda. O verde vivo desta pedra expressa bem a misericórdia de Deus, e ao redor do trono o arco-íris é um belo símbolo de esperança. Quando apareceu pela primeira vez o arco-íris, foi um sinal do eterno concerto de paz da parte de Deus. Isso nós vemos em Gênesis, né? Ali no capítulo 9, dos versos 11 até o 17.
e eu vos estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Porque todas as vezes, quando a água viesse, então o povo viria o arco-íris, que foi um concerto que Deus fez com o ser humano, que não destruiria mais toda a carne com água. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre todas as almas viventes, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. E então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Mas não pode haver arco-íris sem a união da luz solar e das gotas de águas. Assim o arco circundando o trono é uma figura da misericórdia e da justiça divina que se encontra. Vamos ver o que o salmista diz no capítulo 85 sobre isso. A misericórdia e a verdade se encontram na justiça, e a paz se beijaram. O significado do arco-íris. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Na próxima aula, no próximo estudo, ainda continuando, sobre esse estudo, sobre o livro selado. Louvado seja Deus. Mas antes queremos orar ao teu favor, da tua família, dos teus parentes de perto, de longe, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão desempregados na tua casa, para que o nosso Deus, Ele possa abrir uma porta aonde não há porta. Vamos clamar ao Senhor a favor de todos os irmãos ouvintes desta live. Não esqueçam de compartilhar, para que aqueles que não ouviram agora possam ouvir depois e compartilhar esse mesmo estudo às demais pessoas, o livro das revelações de Cristo Jesus. Clamemos a Deus a favor de todos os moradores da terra. Clamamos ao Senhor. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, a Ti, Jesus, elevamos as nossas vozes para Te suplicar pelo Teu socorro a favor destas milhares e milhares de famílias que estão sobre o globo terrestre, que neste momento muitas delas estão invocando o Teu nome, pedindo um escape, uma saída. Ó Deus da minha alma, estendei as Tuas santas mãos sobre cada morador da terra,
cada ouvinte desta live, Senhor. Faz um milagre acontecer na vida desta irmã, desta criança, deste jovem, deste ancião, desta moça, deste moço. Ó Jesus, faz nascer no seu coração a esperança, meu Pai. Ó Jesus querido, esta pessoa que já não crê mais no teu nome, esta pessoa, meu Deus, que vive pelos cantos a resmungar, a reclamar, a chorar, a acusar o outro, aquele ou aquela, meu Pai. Senhor, toca neste coração, para que esta pessoa possa se voltar a Ti e que a Tua misericórdia possa penetrar no íntimo da alma deste ouvinte desta live, que a Tua graça, que o Teu amor e a Tua misericórdia, Senhor, possa prosperar de uma maneira tremenda, que esta pessoa que está no leito, mas está ouvindo esta live, ela ouviu as palavras, ouviu as revelações, ouviu o concerto que Deus fez com o homem, que não o destruiria mais com água, Senhor, mas que todos possam se achegar mais perto de Ti e contemplar as mesmas maravilhas que João contemplou ali na ilha de Pátimos, meu Deus. Muitos estão ilhados, cercados pelo problema, pelo desespero, pela desavença, pelo desemprego, Senhor, pela doença, pela enfermidade, estão ilhados agora, sem saber qual rumo tomar, sem saber qual a direção que deve ir, Senhor. Meu Pai, aparece a eles agora, Senhor, que nesse momento de desespero, de aflição, possam renascer no seu coração aquela chama ardente do Teu Espírito, uma nova esperança, um novo amanhecer, uma nova visão, que estas pessoas possam se levantar e erguer a cabeça e colocar um propósito no coração. Daqui para frente eu serei mais do que vencedor, porque para isto Cristo morreu e ressuscitou e se encontra agora à direita de Deus, no trono do Todo-Poderoso, intercedendo a favor de toda a humanidade. E nós aqui cremos, Senhor, que esta esperança está brotando agora no coração desta irmã, no coração deste adolescente, deste ancião, aquela pessoa que tinha perdido o ânimo de viver, que tinha perdido a coragem de se levantar da cama. Em nome de Jesus agora, levanta-te, toma a tua cama e anda e marcha para a glória, porque Cristo tem te contemplado, Ele tem visto as tuas lágrimas, Ele tem contemplado o teu sofrimento e agora Ele te toca com as suas mãos de misericórdia para que você levante e se alegre e vença todas as barreiras, todos os males, porque Ele é contigo nesta jornada, nesta caminhada. Amém e amém. Graças a Deus. Não podemos deixar de fazer aquele convite maravilhoso que é o apelo. Eu pergunto para você na noite de hoje, este é o momento oportuno, esta é a hora certa de aceitar a Cristo. Você que está aí do outro lado, que está se reconciliando, que está aceitando a Jesus, fale comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu estou te aceitando como meu único e suficiente Salvador
da minha alma. Jesus, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida para o dia da grande redenção. Amém. Vamos orar a oração da fé a favor das nossas irmãs que estão cultuando a Deus através desta live, aqueles que estão distanciados dos caminhos do Senhor, aqueles que estão no leito, nas UTIs, aquelas mamães que vai dar à luz a um bebezinho, para que Deus dê uma boa hora, um bom parto, que esta criança nasça com saúde para a glória de Deus. E nesta oração, vamos orar a favor de todos os motoqueiros, para que Deus dê segurança, para que eles dirijam com atenção, para que nenhum mal venha acontecer. Oremos a Deus, glorioso Deus e maravilhoso Pai. Esta é a oração da fé, Senhor. A Ti clamamos agora, Senhor, certo da Tua resposta, certo da Tua bênção. Este jovem, esta senhora, este ancião que está na UTI, desenganado da medicina, Jesus. Meu Pai, Te apresentamos ainda as milhares de mamães que estão dando à luz a uma criancinha agora. Dai uma boa hora, um bom parto, para que esta criança nasça em perfeita harmonia, saúde, Senhor. Abençoa esta mamãe que está dando à luz, o papai. Abençoa também todos os motoqueiros, Jesus, para que eles possam guiar as suas motos com mais atenção, com mais responsabilidade, para que não venham se matar antes do tempo, meu Pai? Porque muitas das vezes correr não leva o homem ao lugar nenhum, mas vale a pena aqueles que andam com tranquilidade, andarão muito mais. Ó Jesus querido, ó Jesus amado, isso nos faz lembrar uma certa história, quando nós ainda era criança, que os nossos professores e as nossas professoras contavam uma história entre a lebre e a tartaruga. A lebre correu desesperadamente e, vendo que a tartaruga tinha desaparecido lá para trás, então ela resolveu tirar um cochilo. E quando ela abriu os olhos, a tartaruga já tinha chegado no seu ponto máximo. Isso também faz nos lembrar, Senhor, aquele que para no tempo jamais conseguirá alcançar aquele que não parou, que continuou na sua jornada. Mesmo caindo e levantando, ele segue e jamais será alcançado por aqueles que pararam no meio do caminho. Que esta garra, que esta unção possa estar na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que estão nos ouvindo a oração desta live, Senhor. Abençoa a todos os moradores daquele quintal, daquela rua, guarda e livra de todos os perigos. Amém e amém. Despedimos com uma gloriosa paz do Senhor. Mas antes, todas as quartas e sextas estamos aqui com os irmãos. Quarta-feira agora não foi possível estarmos, Não tinha rede, não tinha como fazer a live. Mas em nome de Jesus, assim que tiver, nós estaremos com os irmãos às quartas e sextas-feira. As cartas do apóstolo Paulo para as igrejas atuais. E o livro das Revelações para as igrejas de hoje
e as revelações do futuro e as coisas que estão e que hão de acontecer no planeta Terra. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Não esqueçam de compartilhar esta live em nome do Senhor Jesus.